Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um episódio do Papeando com Pamplona. Novamente na minha casa, novamente tendo a oportunidade de receber grandes talentos do direito brasileiro. E minhas senhoras, meus senhores, recebam aqui Jonathan William, advogado, professor, presidente do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, conselheiro seccional da OAB Bahia e um talento da nova geração. Alguém que atuou muito tempo na Comissão da Advocacia Negra da OAB e é alguém que eu aprendi a gostar, diria a amar, na nossa galera do Menino de Vó. Uma confraria soteropolitana muito peculiar, de grandes amigos. E que quando a gente sentou na nossa primeira vez, eu não conhecia esse rapaz. E me apresentaram na hora, e a gente teve momentos de interação, de conversa, de risadas. E eu comecei a observar, e eu vi, gente, eu estou vendo nascer um grande talento do processo penal. E quando eu tive a oportunidade de abrir uma nova pauta do Papeando com Pamplona, eu não hesitei. Eu vou entrevistar Jonathan William. E Jonathan William, bem-vindo ao Papeando com Pamplona. Rodolfo, muito obrigado. É uma grande honra e satisfação estar aqui, além de uma grande alegria. Já tinha acompanhado alguns episódios do Papeando, já estou agora me atualizando em todos eles, porque é um conteúdo riquíssimo. E agora, sentar aqui na condição de entrevistado, fazer parte desse papo, para a gente conversar um pouco sobre o processo penal, é para mim motivo de grande satisfação. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. E eu quero conversar mesmo sobre o processo penal, sabe? Eu sou um polímata, eu gosto de trabalhar em várias frentes, em várias atuações, seja no direito, na poesia, na música, na metodologia, né? E dentro do direito, eu nunca tive preconceito em estudar ramos do direito. Embora eu seja juiz do trabalho, fiz o concurso para direito civil, faço palestra em congresso de penal e no Papeando como especial, a gente trabalha diversos ramos. Mas quando a gente disse, eu queria entrevistar você, e aí quando a gente disse qual vai ser o tema, você propôs, eu quero falar sobre justiça negocial. Aí eu tenho que perguntar, o que é que você entende conceitualmente por justiça negocial? Pois bem, a justiça negocial, ela tem uma expansão muito maior no próprio direito civil, Sim. Você sabe disso. Mas o direito penal, ele vem se apropriando desse conceito para poder trazer espécies de negociação entre as partes no processo penal, quais sejam o Ministério Público e a parte acusada ali, o réu. Então, antes de começar uma persecução penal, antes de iniciarmos propriamente o processo, estamos adotando cada vez mais novos instrumentos para que o réu, em negociação com o Ministério Público, abdique de alguns direitos e garantias em prol de uma abreviação daquele rito. Então, ao invés de enfrentar um processo penal e uma assunção de culpa, ele vai simplesmente ter mecanismos para poder abreviar aquela persecução. Basicamente agora, isso. Jonathan, eu falo isso como seu admirador, mas sou um cara, digamos assim, jovem há mais tempo do que você. Eu tenho idade talvez de ser seu pai. E eu tenho que lhe dizer, o direito penal e o processo penal resistiu muito à ideia de negociação e transação, não foi? Com certeza. A gente passa por um fenômeno em que ainda está em curso de expansão desses espaços negociais no processo. Mas não vem de agora. Em 95 foi aprovada a Lei de Juizados Especiais Criminais, que introduziu pela vez primeira ali a transação penal. Passa-se o tempo, em 2013 nós tivemos uma legislação especial para tratar sobre os delitos de organização criminosa. E lá foram inseridos 2 dispositivos, chamados colaboração e delação premiada. Sim. E mais recentemente, em 2019, nós tivemos uma nova expansão, uma nova legislação, que se convencionou chamar e ficou famosa pelo nome de pacote anticrimes, e lá nós tivemos novos instrumentos de negociação. Tudo isso veio não sem resistência da ala mais crítica do processo penal, que entende esses instrumentos de negociação como sendo um retrocesso, porque a negociação que deveria ser desenvolvida num processo de paridade, num processo de equilíbrio, na verdade, traduz uma assimetria entre o Estado e o cidadão.
nesse processo de negociação. Então, há muita resistência na implementação desses processos de justiça negocial. Nós já tivemos propostas mais ousadas para poder trazer esses instrumentos de negociação para todos os delitos, dos mais leves aos mais graves, mas isso foi barrado, inclusive, no próprio Congresso Nacional. Então, a proposta original, de 2019, trazia para todos os crimes, inclusive aqueles dolosos contra a vida, os crimes hediondos, enfim, os crimes com uma pena muito maior, que fossem também sujeitos a essa negociação. Isso não passou no Congresso, então a realidade de hoje é que apenas aqueles crimes com uma pena mínima inferior a 4 anos, ou seja, aquele de médio potencial ofensivo, serão sujeitos ao acordo. Eu queria entender uma coisa. Você é alguém que vive o processo penal e como observador crítico, eu queria entender de onde vem esse movimento de justiça negocial no processo penal brasileiro. Perceba, Rodolfo, a gente tem, também na esfera crítica, uma resistência à implementação daqueles caracteres eurocentrados. Então, o processo penal ele foi muito desenvolvido à luz das teorias europeias. Sim. Nosso Código Penal de Processo Penal tem uma influência do Código Rocco italiano até hoje. Temos uma proposta de reforma global do Código de Processo Penal que está desde 2008 tramitando e até hoje não temos uma definição. Está tramitando na Câmara dos Deputados desde 2010, temos anteprojeto, já tivemos modernização, enfim, ele não passa. E aí foram buscar outros referenciais para poder desenvolver o processo penal a partir de outras perspectivas. Convencionou-se trazer e importar institutos dos Estados Unidos. Então, o processo de justiça negocial se assemelha muito ao plea bargain, que é a barganha que hoje ocorre nos Estados Unidos. Qual é o principal problema disso? O sistema vigente nos Estados Unidos é anglo-saxão, é o common law. E nós sabemos aqui que o nosso sistema é originado num sistema romano-germânico, em que o sistema vigente é o civil law. Então tem uma incompatibilidade, mas estamos cada vez mais importando esses institutos estadunidenses para o processo penal brasileiro. É essa a origem. Eu queria que você fizesse aqui, de forma didática, um panorama para a gente entender quais são os principais aspectos positivos e negativos da negociação em matéria penal. Pois bem, a ideia da negociação e o discurso declarado da sua utilidade, ela se alinha muito com o propósito da Emenda Constitucional 45 de 2004, trazendo pressupostos de celeridade e eficiência ao processo penal, ao processo como um todo. E aí aqui eu faço um enfoque no processo penal. Então, se a gente pode trazer uma vantagem, seria essa aceleração do processo, uma desburocratização do processo penal, uma simplificação dos procedimentos, o que culminaria, né, naquele aplacamento da sensação de impunidade que hoje ronda o processo penal. Se fala muito da morosidade processual, do assoberbamento de processos, enfim, esses instrumentos de justiça negocial, portanto, abreviariam esses ritos e dariam soluções eficazes e céleres à luz aí da Constituição para o processo penal. Só que são duas faces de uma mesma moeda. Ao mesmo tempo em que eu estou falando de uma aceleração e simplificação de procedimentos, isso vem à custa de quê? Então, para eu acelerar, para fazer mais rápido, mais efetivo, mais eficaz, o que é que eu estou sacrificando? Porque se eu vou acelerar, eu tenho que cortar algumas etapas. E a crítica que se faz de forma muito contundente é de que essa aceleração de procedimentos implicaria na supressão de direitos e garantias da pessoa acusada. Então, o principal desafio, quando falamos em justiça negocial, é fazer o balanceamento entre a aceleração de ritos e a garantia, a segurança dos direitos e garantias fundamentais da pessoa acusada. Então, esse é o grande desafio que a gente enfrenta hoje para tentar equalizar esses dispositivos, porque as críticas existem, há uma grande resistência de um setor crítico do processo penal e da ala garantista do processo penal acerca desses procedimentos, mas é uma realidade que já existe, já está instalada, já está legalizada. Se estamos trabalhando no direito penal à luz do princípio da legalidade, é uma realidade que a gente não pode mais fugir. Perfeito. Portanto, a gente precisa agora encontrar instrumentos para efetivar esses direitos e garantias e tentar frear essa aceleração para que essa aceleração não implique inexoravelmente nessa supressão de direitos e garantias. Eu acompanhei pessoalmente toda a reforma do Judiciário, de 92 até 2004. Eu vi com frequência a influência dos movimentos de desjudicialização e movimentos na busca de soluções negociadas.
Eu queria fazer uma pergunta final desse bloco para ti. Será que nós estamos efetivamente em um movimento ou em um crescendo, né, de privatização de conflitos penais? Sim, Rodolfo, a gente tem buscado alternativas à forma de litigar no processo penal. Isso é uma realidade e é algo positivo até. Nós precisamos encontrar novas fórmulas e é loucura esperar que tenhamos resultados diferentes utilizando os mesmos processos, né? Utilizando os mesmos métodos. Então é legítimo que procuremos outras formas de se litigar, de se resolver conflitos penais. Entretanto, pensar em soluções como a justiça negociada traz em si um perigo muito grande. De quê? De que estejamos terceirizando a responsabilidade da persecução penal para as partes. Então, você faz com que o acusado, que está numa relação assimétrica em relação ao Estado, traz ele a responsabilidade de resolver aquele conflito. E isso é, inevitavelmente também, inegavelmente, uma privatização, porque você coloca o sujeito que está sob o jugo do poder estatal para cooperar na solução penal. Então, a reforma do Código de Processo Civil foi muito benéfica e ampliou esses espaços de negociação lá no processo civil, trouxe uma responsabilidade também para as partes, né, de cooperação com a justiça. Então, as partes hoje têm um papel muito mais ativo ali na marcha processual, mas a gente tem que olhar isso com muita ressalva quando vamos falar do processo penal. Porque no processo penal não temos uma relação equidistante, não temos uma paridade, não temos realmente uma igualdade ali na persecução. Então, há, indubitavelmente, um processo de privatização no processo penal. Querem privatizar também a execução penal, por exemplo, trazendo, né, para o setor privado a responsabilidade pelos presídios, trazendo para o setor privado a administração penitenciária. Então, esse movimento, não só do processo penal, mas da área penal como um todo. E isso é um perigo muito grande. É algo fascinante e só nesse final você me suscitou vários outros temas que talvez possam ser objeto de outros episódios do Papeando com Pamplona. Mas eu tenho uma galera jovem aqui que tá doida de fazer pergunta para você. Daqui a pouco a gente volta. Olá, meu nome é Andresa. Eu gostaria de saber se o conceito de consenso é idêntico da área civil para o da área penal. Andresa, é o conceito idêntico, é uma importação mesmo do consenso civil para a área penal, com uma diferença fundamental. Na área civil, nós teremos uma equidistância entre as partes, uma equivalência, uma relação privada. Na área penal, nós temos uma relação entre o Estado e o cidadão. Então, esse consenso tem que vir acompanhado de medidas que garantam uma paridade entre o acusado e o Estado. Andresa, a grande questão realmente é entender a idoneidade dessa manifestação de vontade. E, para fazer bullying com o Jonathan, civil é melhor que penal, viu? Fake news agora? Olá, professor. Eu sou Vitor Regis. Qual a relação entre plea bargain e o acordo de não persecução penal? Regis, o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, ele foi amplamente inspirado no plea bargain, lá dos Estados Unidos. Então, até os requisitos para sua aplicação são idênticos ao seu homônimo lá estadunidense. Vitor Regis, essa questão é fundamental. Eu acho que a gente tem que aprender realmente essa matéria fazendo esse confronto com os institutos. Oi, professor, meu nome é Jonatas. Eu gostaria de saber se é possível compatibilizar os instrumentos de justiça negocial com os direitos e garantias fundamentais do acusado. Meu quase xará, deixa eu te falar. Nós temos uma grande dificuldade, na verdade, em fazer essa compatibilização. Porque, como falamos aqui, é uma relação assimétrica entre o Estado e o sujeito. Logo, a gente tem que tirar um pouco da subjetividade e do poder do Ministério Público, que vai ser aquele que vai capitanear os instrumentos de justiça negocial, e dar o protagonismo ao próprio juiz para fazer o controle e a homologação destes institutos. Então, precisamos de uma atuação muito mais proativa do juiz, não só para homologar meramente, não só para assinar e legalizar aquele acordo, mas para controlar que não haja arbitrariedade nem overcharging, que é a imputação excessiva para poder negociar de outra forma.
Então, é esse o grande desafio aí. Jonatas, essa é a pergunta de 1 milhão. Realmente é algo que a gente teria a tendência natural de dizer, olha, vai depender muito do caso concreto dentro da atuação, porque não tem uma justa medida, porque a justa medida não existe, né? É como não existe um caminho se faz caminhando dentro desse processo de verificação da idoneidade, da manifestação de vontade e da compreensão ampla dos direitos do acusado. Olá, professor. Me chamo Michele e gostaria de saber se é possível a interseção entre o processo civil e o processo penal. Michele, aí você me coloca numa saia justa, porque essa é a verdadeira pergunta de 1 milhão. Uhum. Veja bem, o processo civil, ele é matéria integradora, né, em âmbito de processo penal. Quando o processo penal ele não conseguir dar uma resposta adequada, nós vamos beber da fonte do processo civil. É fato. Entretanto, não podemos perder de vista a questão sistemática. O processo penal tem uma razão de ser. Então, podemos falar, sim, se discute muito a ideia de uma teoria geral do processo, em que interseccionem o processo penal e o processo civil, mas nós temos que lembrar que cada disciplina tem um conjunto de valores e tem um conjunto de princípios que ordenam ali a sua atuação. Então, é possível você compatibilizar alguns instrumentos, mas sem perder a essência do processo penal, lembrando que eles são distintos em sua natureza. E a gente precisa compreender que para aplicar bem o processo penal, é preciso compreender qual é a sua essência, a sua finalidade, os seus princípios, a sua, literalmente pensar na sua... E poder, sim, aplicar supletiva ou subsidiariamente o processo civil, mas sem descurar da essência do processo penal. Perfeito. Professor Jonathan, a justiça negocial é o futuro do processo penal? Interessante a pergunta, Paulo, porque surge como uma grande novidade a justiça negocial, traz uma nova lógica para o processo penal e para a sua persecução. Entretanto, a esfera mais crítica ali do processo penal diz que é um verdadeiro retrocesso, porque ao mesmo passo em que estamos aqui tentando fortalecer um sistema de direitos e garantias do apenado, trazemos essa abreviação de ritos. E um pressuposto para poder aplicar o acordo de não persecução penal, que é esse instrumento de justiça negocial, é a confissão. A época em que a confissão era a rainha das provas no processo penal é anterior e é antidemocrática. A gente evoluiu ao ponto de chegarmos ao livre convencimento motivado, né, do julgador, para não deixá-lo adstrito ali à confissão, e agora a gente retoma a justiça negocial como tendo como um pressuposto a confissão. Então pergunta se é um avanço ou um retrocesso. Promotores de justiça baianos, a exemplo de Rômulo Moreira, Elmir Ducler, Saulo Matos, eles apontam esse caractere de retrocesso do acordo de não persecução penal. Mas não podemos perder de vista que é uma forma alternativa, é uma nova forma de se pensar para além da litigância tradicional. Então, se aplicado com parcimônia, com razoabilidade, sem perder a esfera crítica, compatibilizando e colocando em primeiro lugar o direito e garantia dos acusados, a gente pode começar a conversar no instrumento de justiça negocial numa perspectiva mais democrática, que ela já está aí uma realidade. Jonathan, essa entrevista, para mim, foi muito didática. E eu confesso a você, com pureza d'alma, como alguém que é apenas um simpatizante do penal e do processo penal, eu não sou um militante, eu estudo como curioso, né, de que eu sempre fui um entusiasta, até mesmo talvez pela minha formação de direito civil, de direito de trabalho, né, de soluções negociadas. Mas ter um outro lado da moeda, compreender que nem tudo são rosas, é a base crítica que nos é indispensável para compreender qualquer instituto e aplicá-lo adequadamente. Eu acho que foi uma tarde memorável aqui, tendo essa satisfação, esse privilégio de entrevistar você como um novo talento de uma nova geração de processualistas penais, de professores e advogados. Então eu quero me permitir o prazer também de fazermos um brinde aqui, que não é da galera do Menino do Vó, mas é do Papeando com Pamplona. Muito obrigado, Rodolfo. E meus amigos e minhas amigas, confira os bastidores da gravação lá no Instagram,
@Papeando com Pamplona. Veja não somente esse episódio, comente, compartilhe, né, divulgue, mas veja todos os episódios anteriores. Nós estamos com 11 temporadas no ar. É uma oportunidade, você tem material sobre todos os ramos do direito. E nos ajude sempre a disseminar o pensamento jurídico com profundidade e leveza. E sempre com um pouco de poesia. Até a próxima. Justiça negocial? Entre códigos e ritos, nasce o trato. Uma justiça apressada, sem contrato exato. Dizem, é consenso, avanço, modernização, mas não será apenas uma farsa em ação? Aceleram-se julgamentos, cortam-se direitos. O tempo é rei e a pressa, preceito. Se a perfeição pede um passo lento, porque a celeridade virou argumento. O Estado imenso, o réu sufocado. Entre ambos, o peso não é equilibrado. Ritmo e ponderação se esvaem na maré. De garantias, resta apenas o que o acordo der. O Ministério Público, empunhando o poder, revela o destino que o réu vai viver. E nessa expansão do penal horizonte, quem vigia a mão que pressiona a fronte? O negócio jurídico entre o Estado e o cidadão. A mesma justiça ou só imposição? Quando o pacto vale mais que o direito, quem é esmagado em nome do efeito? Assim segue o processo, veloz e inclemente, com a negociação tida como eficiente. E entre o ritmo imposto e a liberdade sonhada, fica a dúvida: foi justiça ou barganha selada? Até a próxima.